Canal Valdeci o Sonhador YouTube. Antes de eu falar o significado de sonhar expulsando demônios, vamos ver o que a Bíblia diz. A autoridade que Jesus nos deu, em seu nome, é para expulsarmos os demônios. Então Jesus designou 12 discípulos, para que ficassem com ele e para enviá-los a pregar, com autoridade para expulsar os demônios. Marcos capítulo 3 versículo 14 e 15. Jesus escolheu 12 e os designou com autoridade para pregar e expulsar os demônios. É bonito ver Jesus chamando cada um pelo nome: Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, e cada um é singular para Deus. O nome de cada um tem uma importância única no coração do Senhor. O modo como Deus nos chama é também pelo nome. Ele nos chama de José, Paulo, Maria, porque para ele não somos coletividade. Para ele somos a individualidade, somos singular, somos único. Olhando para nós, Deus está primeiro nos chamando, e uma vez que respondemos ao seu chamado, ele nos coloca no apostolado. Deus precisa de cada um de nós exercendo um apostolado nesta vida. O apostolado é uma responsabilidade que recebemos para exercer em nome de Jesus, onde quer que nós estejamos, a começar pela família, pela casa onde estamos. Temos de ser apóstolos em nome de Jesus na família que nos foi designada. Você, como pai ou como mãe, eu como padre, o outro como missionário. Enfim, no campo onde você se encontra, exerça o seu apostolado, e que seja eficaz e prodigioso, que produza muitos frutos e traga muitos discípulos para o reino de Deus. Os apóstolos do Senhor, primeiro, precisam ficar com ele, precisam ficar na sua companhia. Às vezes, ficamos soltos por este mundo, e não existe apostolado solto. O nosso apostolado é exercido na presença de Jesus. Aprendemos primeiro com Jesus. Está aí a importância do apóstolo ter vida de oração, ter vida de relação pessoal com Jesus. É importante o apóstolo colocar-se para ouvir a palavra de Jesus, escutá-lo falando ao seu coração, ter vida de comunhão com ele. Depois, o apóstolo é enviado para pregar. E digo a você: pregue a palavra de Deus com simplicidade, com humildade, mas com autoridade de alguém que é aberto à palavra de Deus. Pregue a palavra de Deus na sua casa, para a sua família, para os seus filhos. Não precisa subir num púlpito para pregar. Que bom quem tem o dom de subir nos púlpitos e prega ali também. Mas onde quer que você esteja, seja um homem, uma mulher que prega e anuncia a palavra de Deus, com essa verdade, expulse os demônios. Quando falamos em expulsar demônios, as pessoas pensam em grandes exorcismos, nos demônios que tomam conta das pessoas. Existem muitos demôniozinhos atormentando a nossa vida, mas o mais importante não é isso. O mais importante é que precisamos expulsar o que nos divide, que causa entre nós atritos. Precisamos expulsar aquilo que causa divisão interior em nossa alma e coração. Não podemos deixar que as obras das trevas reinem dentro de nós. Não podemos deixar que as obras das trevas estejam circulando as nossas relações comunitárias, a nossa família, os nossos lores, a nossa vida eclesial. A autoridade que Jesus nos deu, em seu nome, é para expulsarmos os demônios. Que Deus nos dê a graça de sermos bons apóstolos, de exercermos o apostolado do amor e da caridade onde quer que nós estejamos. Canal Valdeci o Sonhador YouTube. Significado de sonhar com expulsando demônios. Quando sonho em expulsar demônios, estou me envolvendo com meu poder espiritual e empreendendo uma batalha interna significativa. Muitas vezes simboliza meu progresso em uma jornada espiritual, confrontando medos e afirmando a autoridade divina. Esses sonhos destacam a necessidade de intervenção e crescimento espiritual. Eles também podem sugerir que possuo um dom espiritual único para cura e libertação. Ao lutar contra forças malévolas em meus sonhos, estou me alinhando com precedentes bíblicos e a proteção de Deus. Este sonho profundo pode indicar um mandato divino para servir aos outros, oferecendo percepções mais profundas sobre meu caminho espiritual e resiliência. Principais conclusões. Expulsar demônios em sonhos simboliza o envolvimento com o poder espiritual e o progresso no crescimento espiritual. Esses sonhos destacam a necessidade de intervenção espiritual e confiança na proteção divina. A guerra espiritual nos sonhos indica um dom espiritual único e um chamado para curar e libertar os outros. Enfrentar forças malévolas em sonhos significa superar medos, influências negativas com assistência divina. Reconhecer e desenvolver dons espirituais por meio desses sonhos está alinhado ao cumprimento do propósito divino. Autoridade espiritual nos sonhos. No domínio dos sonhos, exercer autoridade espiritual expulsando demônios geralmente simboliza um profundo envolvimento com o próprio poder e responsabilidades espirituais. Quando sonho em expulsar demônios, reconheço o significado espiritual como um chamado para curar e libertar. Tais sonhos destacam a necessidade da minha situação atual de intervenção espiritual e crescimento. Elas revelam um presente espiritual significativo dentro de mim, sinalizando que estou progredindo em minha jornada espiritual. Ao confrontar essas forças malévolas,
Não estou apenas superando desafios pessoais, mas também abraçando um mandato divino de servir aos outros. Este ato, ressaltado por referências bíblicas, me assegura que a intervenção e a proteção de Deus estão em ação, guiando meu caminho na esfera da autoridade espiritual. Significado da guerra espírito. Engajar-se em guerra espiritual, simbolizado por sonhos de expulsar demônios, ressalta meu papel ativo no combate a influências espirituais negativas e na afirmação da autoridade divina. Esse engajamento não é meramente passivo, requer esforço consciente e vigilância espiritual. O significado de tal guerra é multifacetado, potencialmente indicando um dom espiritual único dentro de mim e um mandato divino para trazer cura e libertação aos outros. Ao participar ativamente dessa batalha espiritual, eu me alinho com precedentes bíblicos, onde Jesus e seus discípulos expulsarão demônios, demonstrando o poder e a proteção de Deus. Aspecto papel pessoal, significado combatente ativo. Aspecto dom espiritual, significado unção única. Aspecto conexão bíblica, significado ações de Jesus e dos discípulos. Aspecto autoridade divina, significado afirmando o poder de Deus. Aspecto impacto na comunidade, significado curando e libertando os outros. Simbolismo de cura e libertação. Sonhos de expulsar demônios simbolizam vividamente o profundo poder e autoridade inerentes aos atos de cura e libertação. Esses sonhos sugerem que o sonhador possui força interior significativa e pode ser chamado para se envolver em batalhas sobrenaturais contra a opressão espiritual. Ao expulsar demônios, a pessoa acessa um reservatório divino de poder voltado para superar a escuridão e facilitar a libertação. Este ato não é apenas uma vitória pessoal, mas um processo transformador que reflete a intervenção e a libertação de Deus. O sonho indica um dom espiritual, sugerindo que o sonhador tem a capacidade de trazer cura e libertação aos outros. Tal simbolismo ressalta o papel potencial do sonhador em servir aos outros por meio de atos espirituais profundos, enfrentando medos e obstáculos. Enfrentar medos e obstáculos em sonhos de expulsar demônios simboliza um profundo engajamento na guerra espiritual e a afirmação da autoridade divina sobre os desafios da vida. Esses sonhos frequentemente destacam as batalhas internas que enfrentamos, nos incitando a confiar no poder de Deus para superar os desafios. Por meio desse ato simbólico, reconhecemos a necessidade de abordar e vencer as lutas internas e externas. Enfrentar medos em tais sonhos significa um chamado para derrotar influências negativas e forças opressivas em nossas vidas. Serve como um lembrete da força e proteção que vem da confiança divina em tempos de adversidade. Reconhecendo das espirituais, com base em nossa compreensão de superar medos e obstáculos, agora nos voltamos para o reconhecimento de dons espirituais, o que requer que identifiquemos e apreciemos as habilidades únicas que Deus deu a cada um de nós. A interpretação dos sonhos geralmente serve como uma porta de entrada para a realização desses dons. Por exemplo, sonhos sobre expulsar demônios podem simbolizar nossa força interior e empoderamento espiritual. Reconhecer e desenvolver esses dons é vital para cumprir nosso propósito e servir aos outros efetivamente dentro do corpo de Cristo. É imperativo cultivar essas habilidades com amor, humildade e obediência a Deus. Ao fazer isso, aumentamos nosso crescimento pessoal, aprofundamos nossa fé e nos alinhamos mais de perto com a vontade de Deus, permitindo-nos, em última análise, servir aos outros de forma mais eficaz. Intervenção e garantia divina. Quando vivenciamos sonhos de expulsar demônios, isso significa intervenção divina e a garantia do poder onipotente de Deus em nossas vidas. Esses sonhos simbolizam proteção divina e batalhas espirituais, representando a autoridade de Deus nos protegendo durante conflitos espirituais. Superar obstáculos e fé são temas nesses sonhos, destacando nossa capacidade de triunfar sobre desafios por meio de fé inabalável. Confiar na libertação e permanecer firme também são aspectos-chave, refletindo nossa confiança na libertação de Deus e fé resoluta. Além disso, esses sonhos significam vitória sobre a escuridão, reafirmando o triunfo final de Deus sobre o mal. Tais sonhos não são apenas simbólicos, eles nos chamam para a ação. Eles nos lembram de permanecer firmes em nossa fé, confiando na libertação divina. Perguntas frequentes. Expulsar demônios em sonhos pode prever eventos futuros. Analisei profecias históricas e símbolos de sonhos, e embora expulsar demônios em sonhos possa parecer presságios futuros, não há evidências definitivas sugerindo que eles prevejam eventos futuros. Esses sonhos geralmente refletem lutas pessoais ou estados psicológicos. Culturas diferentes interpretam esses sonhos de forma diferente. Diferentes culturas interpretam esses sonhos através das lentes do simbolismo cultural,
rituais religiosos e lendas folclóricas. Descobri que essas interpretações variam consideravelmente, refletindo diversas crenças e práticas na compreensão de fenômenos espirituais ou sobrenaturais. Como os fatores psicológicos influenciam os sonhos sobre expulsar demônios? Fatores psicológicos como medo e subconsciente e lutas pessoais influenciam notavelmente os sonhos. Eles frequentemente refletem nossa saúde mental, manifestando-se de maneiras que revelam ansiedades mais profundas e problemas não resolvidos, nos guiando para abordar e curar esses aspectos. Algumas pessoas são mais propensas a ter esses tipos de sonhos. Acredito que certas pessoas, particularmente aquelas com fortes crenças religiosas, líderes espirituais ou indivíduos que vivem sem culpa pessoal, são mais propensas a ter esses tipos de sonhos. Suas mentes subconscientes podem estar processando seus conflitos espirituais e emocionais. Quais são as emoções comuns vivenciadas durante esses sonhos? Ao examinar emoções comuns durante esses sonhos, noto uma resposta de medo predominante inicialmente, seguida por alívio do estresse e liberação emocional. Essa sequência sugere um processo psicológico de confrontar a turbulência interna, promovendo, em última análise, o crescimento pessoal e a resiliência. Conclusão: ao refletir sobre meu sonho de expulsar demônios, passei a reconhecê-lo como um símbolo profundo de autoridade espiritual e intervenção divina. Este sonho não é meramente um confronto com o medo, mas uma revelação dos meus dons espirituais. Letam-se da batalha contínua da guerra espiritual. Ele oferece a garantia de que estou equipado para a cura e a libertação. Esses sonhos servem como lembretes poderosos do nosso potencial para superar obstáculos por meio da fé e do poder divino.